Olá pessoal, salve salve todo mundo. Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Salve salve todo mundo entrando, boa tarde a todos. Mas Gabriel, hoje não é... Que dia é hoje? Terça. Hoje não é terça-feira? É, mas quinta-feira, que é o dia... Edu, um abraço amigo. Que é o dia do nosso grupo de estudos, será feriado. E eu não queria que a gente deixasse de se encontrar essa semana. Então, para evitar que nós ficássemos sem estudar essa semana, quando eu falo estudar, você estuda da tua casa, eu estudo da minha. Quando eu falo estudar, é estudar juntos, nós dois. Então, para que nós não ficássemos sem estudar, professor Zuc, um abraço, amigo, bom te ver aqui, eu resolvi antecipar essa live para hoje, ok? Vamos ver hoje um tema que está no meu livro, Leis Penais Especiais, desde a primeira edição. É uma lei curtinha, é uma lei pequena, mas que gera várias dificuldades e várias questões de prova. Martina, tudo bem? Como está em São Luís? Tudo bem? Então vamos lá. Então, na quinta-feira, se você entrar para me procurar quinta-feira, 22 horas, vai saber que eu antecipei para hoje. Ah, mas eu não posso assistir à tarde. Depois você assiste, fica aí para você assistir quando você quiser. Muito bem. Amigos, vamos começar desde logo. O Brasil... Vamos lá, Tiago. Carol Sibiles. Oi, Carol, tudo bem, Carol? Carol Sibiles. O Brasil, ele assinou 2 tratados internacionais nos quais se obrigou a reprimir a tortura. E isso tem tempo. Foi bem antes de a tortura aparecer na Constituição. Foi bem antes da Lei de 97. Carol, Tiago, a primeira foi a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes, em 1984. O segundo tratado foi de 1985, da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Então, desde 84 e 85, o Brasil obrigou-se a reprimir o crime de tortura. Entretanto, não havia nenhuma menção ao crime de tortura na ordem jurídica brasileira. A nossa Constituição... Pessoal de Cabo Frio, um abraço. Isa, a nossa Constituição de 88, que é uma Constituição cheia de cicatrizes da época do regime militar, a nossa Constituição, povo de Salvador, um abraço, ela traz várias cicatrizes da questão da ditadura. Se você abrir a Constituição, você vê: ninguém pode entrar na casa de outrem, aliás, asilo inviolável. Ninguém pode ser preso senão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente. Até então, cada prefeito queria um delegado para chamar de seu. Que o delegado fazia e acontecia. O delegado hoje em dia faz e acontece. E é uma função pela qual eu tenho imensa admiração. Eu gosto de delegado de polícia. No Rio de Janeiro, da última posse, os 140 empossados, todos foram meus alunos. Eu tenho amigos na polícia, mas o delegado hoje não faz o que fazia antigamente. Então a Constituição traz as cicatrizes do regime militar. E aí aparece pela primeira vez na Constituição a questão da tortura. No artigo 5º, é proibida a tortura e outros tratamentos cruéis. A Constituição equiparou a tortura a crime hediondo e disse que era inafiançável e insuscetível de graça, anistia e indulto. E ficou na Constituição por tantos anos. Em 97, o Fantástico mostrou, isso não é piada, embora pareça, né? O Fantástico mostrou casos de tortura praticados na favela de Diadema, em Grande São Paulo, né? Onde pessoas eram torturadas com extrema violência. A partir disso, o Congresso Nacional viu-se cobrado pela população. A população queria porque queria que se aprovasse uma lei de tortura. Tinham algumas leis, alguns PLs, projetos de leis, engavetados no Congresso. Pela pressão da coletividade, da sociedade, do povo, o Congresso meteu a mão na gaveta,
pegou o primeiro projeto de lei que tinha muito do mal feito e aprovou. Para quê? Para dar uma satisfação à sociedade, como classifica o professor espanhol Luís de Ripoll, não é? Ripoll é uma lei identificativa, é uma lei reativa como manifestações do direito penal simbólico. Um dia falaremos aqui sobre o professor Luís Dias Ripoll, nas suas várias classificações do direito penal simbólico. Duas delas é uma lei reativa e uma lei identificativa. E aprovou. E é por isso que você vê a lei de 97, aprovada às pressas, sem nenhuma maturação, e ela prevê de forma totalmente atécnica e atípica condutas previstas nos artigos, previstas nos incisos, em parágrafos, em alíneas. Você vê tipos penais em alíneas, o que não existe no Brasil, não existia até então. Para você ver como a lei foi mal feita. E aí, em 97 veio essa lei. Mas aqueles tratados internacionais diziam que a tortura era crime praticado por funcionário público. Então, tendo a primeira dicotomia aqui. Os tratados traziam a previsão expressa de que a tortura era praticada só por agente público. A lei interna não diz isso, diz. Então, o primeiro questionamento que surge desse confronto entre tratados e lei interna é esse. Seria a tortura um crime próprio? Resposta não, porque embora houvesse previsão nos tratados, a questão, à luz do princípio da legalidade penal, deve ser vista de acordo com a lei interna, a lei ordinária, nullum crimen, nulla pena sine lege. E a nossa lege não previu a tortura como crime próprio. É bem verdade que alguns tipos penais constituem crimes próprios, mas nem sempre praticados por funcionários públicos, não é? Entretanto, não é uma regra, é exceção. Portanto, questão resolvida, como a lei interna não faz nenhuma previsão específica, no Brasil, o crime de tortura é um crime comum, não é um crime próprio, tá? Muito bem, outra questão que eu queria trazer para vocês é a seguinte, vamos tratar de competência. Tem muita questão boa para a competência aqui, que é um tema afeto, Alexandre, a processo penal. Alexandre, Carol, presta atenção. Olha quem entra, Fernando Cocito, grande mestre Cocito, meu amigo, grande delegado de polícia. Sigam o professor Fernando Cocito, porque ele é um dos professores, nessa geração que surgiu de rede social, não, que abre o celular, começa a falar um monte de dica e macete, achando que vai te ensinar. E você pensa que vai aprender com dicas e macetes, né? Ele é professor de sala de aula, de sala de 100 alunos, 150, 200. É uma pessoa que nasceu antes das redes sociais, assim como eu. Então, dá uma aula, é uma das pessoas que melhor trabalha os temas aqui nas redes sociais, no Periscope. Sigam ele. Manda o nome dele aí, Cocito, dá um alô, Cocito. Fernando Cocito, dá um alô. Quando ele der um alô, você clica e... Aí, olha ele aí, segue esse cara. Ele é muito bom. Muito bem, grande figura, grande profissional. Muito bem, então dizia eu, Cocito, é uma alegria ter você aqui, tá, amigo? Obrigado pela presença. De quem é a competência para julgar a tortura? Imagina só, vou colocar hipóteses, tá? Uma tortura praticada no dia das eleições. O presidente da mesa torturou um eleitor. Seria a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral competente? No dia da eleição, ali na zona eleitoral, o presidente de mesa torturou um eleitor. Estava fazendo bagunça, baderna, aí pegou o eleitor, infringiu a ele um sofrimento físico intenso, causou um sofrimento físico intenso, e perguntou de quem é, para quem você trabalha, quem te contratou para fazer, e aí torturou. Pergunto, uma tortura praticada no dia da eleição dentro da zona eleitoral, praticada pelo presidente da mesa. A Justiça Eleitoral tem competência? Não, não tem. Outra hipótese. O gerente do banco Itaú, Banco Bradesco, um banco privado, tortura um funcionário dentro do banco. Não é? É claro que aquela gerente tem uma posição de superioridade em relação ao agente. Ele torturou o caixa do banco.
Foi uma tortura praticada dentro das relações trabalhistas. Seria a Justiça do Trabalho competente para julgar essa tortura? Resposta não. A Justiça do Trabalho nunca julga crime nenhum. Muito bem, então não é a Justiça Eleitoral do Trabalho. Seria militar? Deixa eu resolver logo essa questão. Deixa eu dar a resposta para, a partir da resposta, a gente raciocinar mais ainda. A competência para processar e julgar os crimes de tortura é da justiça comum e não da especializada. E quando se fala comum, justiça federal ou justiça eleitoral, federal ou estadual, confundi. Federal ou estadual. Mas, Gabriel, qual? Aí, meus amigos, eu parto para a competência residual da justiça estadual. A justiça federal, comum federal, só terá competência se estiver presente algum caso do artigo 109 da Constituição. Se alguma daquelas hipóteses fizer-se presente, aí eu tenho a JF competente. Por exemplo, uma tortura, como já disse o STJ, uma tortura praticada dentro de uma delegacia de polícia federal. Isso viola interesse e serviço da União Federal. Então, competência e justiça federal. Uma tortura praticada, atenção, a bordo de navio ou aeronave. Justiça Federal. Quer ver uma questão interessante? Uma tortura praticada a bordo de uma aeronave em pouso no solo com a porta aberta. Então vou repetir. Uma tortura praticada dentro de uma aeronave em pouso, parada, estacionado no aeroporto com a porta aberta. Ainda assim, mantém-se a competência da JF, Justiça Federal? O STJ entendeu que sim. Essa questão chegou ao STJ, mas em relação ao crime de roubo, não é? E aí, meus amigos, ubi idem ratio e ibi idem ius, não é isso? Onde houver a mesma razão, aplica-se o mesmo direito. Se o STJ julgou para o roubo, podemos aplicar também para a tortura e para qualquer outro crime. Então vejam, no roubo, foi um roubo praticado a bordo de uma aeronave em pouso com a porta aberta, disse o STJ. Mesmo assim, a competência LJF traga para cá e aplique a mesma solução. Muito bem. Agora, cuidado. Se o réu, se o agente tiver foro especial por prerrogativa de função, como eu costumo brincar com vocês, o foro especial é o campeão. Ganha de qualquer um, tá bem? Então você será julgado pelo seu foro especial. Muito bem. Agora uma questão importante. Se o autor da tortura for um militar, um policial militar praticou uma tortura contra outrem, quem julgaria? Seria, amigos, a justiça militar? Vamos entender isso? O tema é competência, hein? A justiça militar tem sua competência restrita aos crimes militares. Ok, Gabriel, a pergunta é, quais são os crimes militares que ela julga? Aqueles crimes lá do Código Penal Militar. O CPM é o Decreto-Lei 1001 de 69. Pergunto-lhes, a definição é pelo crime, não pelo seu autor? Então a Justiça Militar julga os crimes militares do CPM. Pergunto-lhes, ainda que o autor da tortura seja um militar, onde está previsto o crime de tortura? No CPM? Não. Aqui, na Lei Especial 9455 de 96. Então, mesmo que o autor do delito seja um militar, a Justiça Comum será competente. Justiça Comum estadual ou federal. Como julgou o STJ, anotem aí, em 2010, um conflito de competência número 102714. Esse CC, conflito de competência 102714, veio no informativo 436. Tudo bem? 436 do STJ. Policiais militares, eu estou com ele aberto aqui, inclusive, né? Policiais militares praticaram uma tortura dentro de uma delegacia de polícia federal. Quem julga, diz o STJ?
justiça comum. Mas nesse caso, como foi praticado dentro da Delegacia de Polícia Federal, violou interesse da União Federal. Então, disse o STJ nesse conflito de competência, a competência é da Justiça Comum, nesse caso federal. Entenderam isso? Essas questões de competência poderão vir nas provas de vocês e sempre vai gerar confusão, tá? Muito bem, vamos seguir. Outra questão importante. E se houver conexão? Agora eu quero que você preste muita atenção nisso. Mas muita atenção mesmo, porque isso é um raciocínio. Aqui você não vê dicas e macetes. Aqui você aprende, você raciocina. Por isso que eu sempre falo nas minhas aulas. Eu não vim aqui para te ensinar direito penal. Eu vim aqui para estudar direito penal com você. Conexão. Bom, quem julga a tortura? Justiça Comum, qual órgão fracionário? Vara criminal. Então a tortura será julgada pela primeira vara criminal, terceira vara criminal, 18ª vara criminal. Ah, mas se for na Justiça Federal, quinta vara criminal federal. Agora, quem julga o homicídio doloso? Tribunal do Júri, tá? Também Justiça Comum, Tribunal do Júri. Bom, existe júri federal? Só eu já fiz 5 júris federais. Né? Claro que existe, evidente que existe. Então, Tribunal do Júri Estadual ou Federal. Mas, competência, homicídio doloso, Tribunal do Júri. Muito bem. Então, em primeiro lugar, cada um na sua casa de competência. Dentro da Justiça Comum, Estadual ou Federal, tortura, vara criminal, homicídio doloso, júri. Muito bem. Se houver uma conexão entre eles. Se houver uma conexão. O que é conexão? Algo que liga. Estamos aqui conectados pela sua vontade insaciável de aprender, pela qual lhes parabenizo. E é minha vontade insaciável que vocês passem no concurso. O ambiente gratuito. Basta você ter internet. Simone Nasser, um abraço. Então, a gente estuda temas, aprofunda, vê questões de prova. Então, muito bem. Estamos conectados, não é? Então, conexão é uma ligação. Aí eu te pergunto, qual é a natureza jurídica da conexão? Se vocês forem a um CPP, o artigo 76, ele vai dizer que a conexão determina a competência. Portanto, o CPP, de forma equivocada e técnica, confere à conexão a natureza jurídica de causa de fixação, determinação de competência. Mas está errado. Por que está errado? Bom, deixa eu contar uma história para vocês. O nosso CPP, presta atenção no que eu vou te falar agora, para você entender o CPP. O nosso CPP é 1940, 41, né? Muito bem. O nosso CPP, ele é cópia quase que ipsis literis, tirando as alterações de 2008 para cá, do CPP italiano. Mas, Gabriel, o que tem a ver o CPP italiano? Tudo. Era uma vez uma Itália fascista. E o fascismo, o nazismo, o comunismo, não é? Todos esses movimentos que provocaram a morte de milhares, de dezenas de milhares de pessoas, dizem que o comunismo... Não, o comunismo matou muito mais que o nazismo, tá? Eles tiveram base legal. O nazismo tinha base no regime nacional socialista. Era um regime, tá? E na Alemanha naquela época... 45% dos médicos eram adeptos ao regime nacional socialista. Edmund Metzinger, que a gente tanto fala e estuda, era um deles. Metzinger, ele era penalista e era médico também, se você não sabe. E Metzinger ia aos campos de concentração, inclusive em Dachau, no sul da Alemanha, para fazer experimentos com crianças, com gêmeos, para ver, pega 2 gêmeos, joga no teto, deixa cair no chão para ver o que acontece, aquelas barbáries todas, tá?
Os engenheiros eram adeptos do regime nacional socialista. Na Itália, tivemos uma página infeliz daquela história, que foi o fascismo, e baseado em legislação. Naquela época, Mussolini encomendou de Arturo Rocco um CPP. Assim como na Alemanha, Hitler encomendou um CP de Metzinger, que chegou a fazer um projeto de Código Penal, na Itália, Mussolini encomendou um CPP a Arturo Rocco. Um CPP que legitimasse os atos atrozes que foram praticados na Itália. E assim foi feito. Então, o CPP italiano de 1939 era um CPP elaborado por Arturo Rocco, encomendado por Mussolini para legitimar o fascismo na Itália. E a gente copiou esse CPP deles. Então, nós copiamos o CPP, esse CPP italiano. Amigos, é por isso que o nosso CPP é autoritário. Sempre foi. Agora reformado, dos anos para cá não, mas sempre foi autoritário. Você não tem contraditório no inquérito, você é investigado, você é indiciado, é passível de medida cautelar de prisão temporária, etc. E sequer pode se defender. Não é uma arbitrariedade? Na redação do 594, lembra, hoje que não existe mais, se o réu, condenado, quiser apelar, tem que recolher-se à prisão. Olha isso. Eu tenho que ficar preso para poder recorrer a um direito constitucional? Não é? Então, nosso CPP é autoritário, porque foi copiado daquele CPP italiano lá. Percebeu? Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, copiamos o CPP italiano e copiamos mal. Lá no CPP italiano, a conexão era causa de determinação de competência. Mas hoje em dia não mais. Há muitas décadas o nosso código está escrito errado. No Brasil, a conexão é uma causa de modificação de competência. O que determina as competências são os critérios do artigo 69 seguinte. Então, eu fixo a competência do homicídio doloso no júri e da tortura, vara criminal, o juízo singular. Havendo conexão, ela é causa de, na verdade, causa de modificação de competência. Então, portanto, incidindo a conexão, alguma competência será modificada. Primeiro, cada crime na sua casa de competência. Houve conexão, sim, então alguma competência vai mudar. E, nesse caso, havendo conexão, o que muda? A competência para julgar a tortura. De forma que, homicídio doloso, mas tortura, a competência é toda do tribunal do júri, de forma que os dois crimes serão julgados pelo júri. Tá legal, senhores? Muito bem. Senhores, hoje eu dei só uma passeada pelas questões gerais, tá? Eu não entrei e não vou entrar hoje nos tipos penais. Eu quis só dar uma visão geral, mas quando eu falo geral, não é visão genérica. Visão geral, com dogmática, profundidade, com raciocínio, tá? Então nós fizemos aqui hoje um panorama geral, não genérico, geral, do crime de tortura, tá bem? E na semana que vem eu voltarei com vocês com outro tema para o nosso grupo de estudos, tá bem? Meus amigos, agora digam-me de onde vocês estão me assistindo. Tatiana, Tiago. J. Striker. Guará, São Paulo, Gama, DF, Goiânia, BH, Salvador, Fortaleza, Jaboatão dos Guararapes. Que legal, Natal, Goiânia, Natal, Brasília, Magé, Rio, Brasília, Manaus, Cabo Frio. Parabéns pela aula, obrigado, Brasília. Mogi, Salvador, Osasco, Natal. Amigos, como eu sempre digo a vocês, quer estudar direito penal comigo? Quer aprofundar e aprender? Eu vou falar mais uma vez, como de costume, ao final dos periscopes.
Quer estudar comigo? Quer estudar matéria aprofundada, teoria, raciocinando, de forma verdadeira e aprender? Eu tenho para vocês um desconto no meu curso completo no Curso Fórum. E eu quero viabilizar o seu estudo. Então eu vou te dar um desconto de 30% no curso. De mais de 100 horas completo, aprofundado, extenso e atual. Parte geral, especial e leis especiais. O que você tem que fazer? Mandar-me um e-mail dizendo: Gabriel, Periscope 30% no assunto, tá? E eu quero que você estude, e eu briguei para que pudesse dar esse desconto para todo mundo que me acompanha no Periscope. Simples assim. Porque não é para um ou para outro, é quem quiser estudar, mas tem que querer estudar, tá? É online no site do Curso Fórum, tá bem? Obrigado. Olha aí, acertou questões da prova de Delta. Obrigado, bacana, parabéns. Então, o que você fará? Você vai mandar um e-mail para mim, gabrielpenal@yahoo.com.br. Não se escrever texto não, vai estudar, não perde tempo. Bota no assunto, Periscope 30%, tá? Aí você paga em 12 vezes no cartão, sem juros. E se você deixar de tomar 3, 4 chopes por mês, você paga o curso. Vale a pena? Claro que vale. Não meçam esforços para estudar, tá? gabrielpenal@yahoo.com.br. Vou repetir, Gabriel Penal. Gabriel, meu nome, Gabriel, e a matéria penal. gabrielpenal@yahoo.com.br. Meus amigos, a vocês um abraço. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Foi um prazer, online sim, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui. Até semana que vem. Um abraço e tchau.